Olá, minha gente, seja bem-vinda ao canal da Igreja Presbiteriana da Aliança aqui em Salvador. Uma alegria que você está nos visitando aqui ou reacessando o canal. De qualquer forma, eu queria, antes de participarmos do culto, que eu sei que é esse o seu propósito nesse instante, pedir a você para fazer a inscrição aqui em nosso canal. Se você fizer isso, você nos ajuda a proclamar o Evangelho da Graça, o Evangelho do acolhimento. Ok? Então vamos ao nosso culto e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar como está me abençoando muito. Eu vou pedir então para início desse culto que o nosso irmão Vinícius leia um texto da palavra de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica, que está no livro de Salmos, capítulo 37, do versículo 3 ao versículo 7. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém. Que bom, que palavra maravilhosa, né? Que aquece o nosso coração, nos conforta, nos põe em novas perspectivas, ok? E é esse o propósito da palavra de Deus. Agora eu quero chamar as nossas irmãs Rebeca e Luma, que vão nos conduzir no momento de louvor nesse instante. Olá, eu espero que vocês estejam bem. Para começar, eu vou ler os versículos 20 e 21 do terceiro capítulo de Lamentações. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Nesses dias de crise, nos lembramos bem dos dados preocupantes, das notícias angustiantes, e nossa alma desfalece. Mas precisamos nos lembrar do que nos traz esperança, que Deus está conosco, que suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. A parte triste vem mais fácil, mas precisamos fazer o esforço de nos lembrarmos da nossa esperança, porque vale a pena. E para louvarmos por essa esperança, queria convidar meu irmão, Rafael, para fazer o louvor. Línguas e nações, no tempo e
espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, onde flui o amor. Jeremias 29:11 diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É nessa confiança que a gente se apega nesse momento, né? Nessa esperança que o Senhor tem derramado nos nossos corações, nesse período de quarentena. E eu queria pedir para a Dona Vasti fazer uma oração para a gente. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, me dirijo a Ti, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Te agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida, Senhor, pela minha família, por todos os meus amigos, familiares, vizinhos, Senhor. Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim, embora pecadora como sou, Senhor. Meu Deus, meu Pai, te peço nesse momento que o Senhor abençoe todo o teu povo na superfície da terra, Senhor. Que o Senhor seja com os pastores, com os missionários, com os evangelistas, Senhor. Por todos aqueles que levam a tua palavra pelo mundo afora, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor repreenda essa pandemia, Senhor, esse mal que tanto tem nos assustado e tantas vidas tem ceifado, Senhor. Te peço também, meu Deus, pelo pessoal da área de saúde, Senhor. Sê com todos eles, Senhor.
Mantém, Senhor, uma barreira entre eles e este mal, Senhor, que eles não sejam atingidos por este mal, Senhor. Guarda-o, Senhor, em teu nome eu te peço, Senhor amado. Abençoa o nosso país, os nossos governantes, Senhor. Seja com todo o teu povo na superfície da terra, Senhor. Abençoa a nossa igreja, os pastores, Armando Neto, o pastor Fábio, Senhor amado. Seja com as famílias da nossa igreja, com os nossos jovens, nossas crianças. Visita os enfermos da nossa igreja, Senhor, e todos aqueles que estão carecendo da tua ajuda, Senhor. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoa o pessoal que está na linha de frente desta batalha, desta pandemia. Que o Senhor tenha uma barreira na frente deles, Senhor, impedindo que eles sejam atingidos por este mal, Senhor. Dá-nos um dia tranquilo, sempre na tua presença, Senhor, e nos dá sabedoria em tudo, Senhor. É que eu te peço e te agradeço com perdão para os meus pecados. Amém. Bom, vamos agora louvar e agradecer a Deus pelo amor, pela graça, pelo perdão derramado sobre as nossas vidas diariamente. Faz brotar em nós teu povo, verdadeira comunhão e amor. Faz brilhar em densas trevas, luz que invade o coração. É assim o louvor que queremos ministrar, pois nosso querer é teu, Senhor. Quando erguemos nossas mãos para teu louvor, para te adorar em nós toda adoração segue a graça e o perdão. Faz brotar em nós teu povo, verdadeira
Agora eu quero chamar Neto para pregar a palavra para nós hoje. Chegamos agora ao momento da pregação da palavra, da proclamação do Evangelho. E hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra no capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas. Eu vou ler a partir do versículo 13, que nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Esse texto, ele me remete sempre a uma experiência muito comum em nossas vidas, e talvez você já tenha ouvido essa expressão. Se não ouviu, você vai ouvir hoje, a chamada noite escura da alma. Você já ouviu essa expressão? Eu acho que você já ouviu sim. Se você não ouviu assim e está bem lembrado, talvez você tenha ouvido em algumas circunstâncias que te foge agora a consciência, a lembrança. Tá, joia? Mas a noite escura da alma, ela ficou muito conhecida, essa expressão, por conta de um místico lá do século XVI, um cristão, um poeta espanhol do século XVI, chamado João da Cruz, né? Conhecido também na história como São João da Cruz. Né? É uma pessoa muito espiritual e que também serviu de inspiração para muitas pessoas, sobretudo por conta do seu poema. E no seu poema Noite Escura da Alma, o São João da Cruz ele retrata exatamente essa experiência agonizante da gente passar por crises profundas, crises marcadas pelas incertezas, pelo medo, pela insegurança, e a gente passa isso de uma forma tão aguda que isso acaba nos tomando por completo, ou roubando a nossa paz, nos trazendo ansiedade sobreelevada. A isso aí o São João da Cruz dá o nome de Noite Escura da Alma. Então, como você vê, é uma experiência que é comum a todos nós em muitos momentos da nossa existência. Quem sabe, nesse exato momento, a gente possa estar vivendo uma dessas noites escuras da alma. Aí eu leio esse texto, que é muitas vezes, ou quase sempre, interpretado como uma prova da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Jesus, e ele pode ser visto por essa perspectiva também. Mas acredite, Lucas não escreveu exatamente com essa intenção de provar para os céticos que Jesus havia ressuscitado. O que Lucas queria, na verdade, a intenção dele, era resolver um problema imediato da comunidade com a qual ele se reunia, que ele participava, né? A gente pode chamar em teologia de comunidade lucana. Então, essa comunidade ela estava vivendo momentos muito difíceis, de incertezas, de inseguranças, de medo, de possibilidades de perseguição. E diante disso tudo, já estava ainda estava, na verdade, reinando uma geração que teve contato físico com Jesus. Então, o dilema é, quando Jesus estava vivo entre nós, a gente poderia recorrer a ele
qualquer momento ele poderia nos instruir diante das nossas incertezas. Mas e agora que ele não está mais presente entre nós? O que fazer? Então Lucas escreve, dentre outras coisas, esse texto para mostrar que existe uma presença de Cristo, existe uma proximidade de Jesus em nossas vidas que, preste atenção, é até superior à presença física, material, histórica de Cristo. E essa presença costuma se revelar nos momentos mais angustiantes da nossa vida, nos momentos de crise profunda, ou para dizer, como João da Cruz, nos momentos ou nas noites escuras da alma. Então eu queria que você e eu olhássemos para esse texto sob essa perspectiva. Tá certo? O que é que Deus faz para a gente para se revelar? Como é que Jesus se mostra amigo, companheiro nosso nos momentos que atravessamos as noites escuras da alma? Tá certo? Mas antes eu quero caracterizar um pouquinho como é que é essa noite. Essa noite ela se caracteriza, segundo o texto, como noite de isolamento e de solidão. Perceba, né, que o texto fala desses discípulos saírem de Jerusalém. Mas não é só um trajeto. Quando eles saem de Jerusalém, eles saem do meio daqueles com os quais eles haviam convivido provavelmente nos últimos 3 anos. A comunidade dos discípulos. Gente que já partilhava dessa caminhada, das suas angústias, das suas expectativas, das suas alegrias, das suas tristezas, das suas dores e dos seus prazeres. Então, diante da noite da incerteza, da morte de Jesus, e eles ainda não atinaram para a ressurreição de Jesus, qual é a atitude deles? É o isolamento, é buscar a solidão. Quem sabe você está passando por isso nesse momento, né? Nessa crise do isolamento, da solidão, achando que isso é parte da solução. Foi isso que aconteceu com os discípulos, tá certo? Com estes discípulos aqui. Mas aí o texto caminha e vai nos falar que tem uma segunda manifestação das noites escuras da alma. É que às vezes a gente mergulha numa noite de profunda tristeza. Não é uma tristeza qualquer, não é um abatimento qualquer, mas é a tristeza que se abate sobre nós e que nos toma por completo e que a gente olha para todos os lados, a gente busca saídas, a gente busca se animar, corre para os livros, corre para uma série de TV, a gente vai assistir um filme, a gente procura todas as formas amenizar essa tristeza e inexplicavelmente ela não cessa. O texto nos diz que aqueles discípulos estavam com os seus rostos abatidos, né? Fisionomia decaída, símbolo de uma tristeza profunda que eles estavam vivendo. Mas uma outra manifestação dessas noites escuras da alma pode ser também a cegueira. Cegueira existencial, cegueira espiritual. Não é o que nos diz o texto aqui, quando diz que mesmo Jesus se aproximando deles, eles estavam com os olhos que impedidos de ver a Jesus. Olha que coisa interessante. Tá certo? A salvação estava ao lado deles. A razão da existência deles estava bem ali ao lado. Mas a noite da alma deles era tão densa que eles não conseguiram enxergar Jesus perto deles. Olha só, pensa um pouquinho aí na sua vida. Quantas vezes a gente mergulha, não é, nessa noite tão densa que a gente não consegue ver Jesus perto da gente. O Jesus que fala, sempre estarei convosco até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei com eles. Jamais te deixarei, diz o Deus do Antigo Testamento, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Deus, estarei sempre contigo. Lembra disso aí, que às vezes a noite escura da alma rouba de nós a capacidade de perceber, de ver espiritualmente a presença salvadora. Mas também a noite escura da alma ela pode se apresentar como noite de fracasso. Fracasso porque nos deparamos com a nossa finitude, com as decepções da vida, né? Com a morte. Qual é a experiência que tem mais poder de nos colocar diante da nossa finitude? A morte.
a morte. E foi isso que eles se depararam. Diz-nos o texto que eles estavam sofrendo a angústia da morte de uma pessoa querida, amiga, mas não somente amiga, mas reverenciada, adorada por eles. Olha que coisa muito interessante, tá certo? Porque isso aí tinha arrastado eles para esse sentimento de fracasso. Nós não vamos conseguir, porque, na verdade, esbarramos em nossa finitude. A morte do nosso Senhor nos fez lembrar que somos finitos. E aí a visão da finitude, ao invés de gerar neles a recorrência ao Deus que tudo supre, eles mergulharam em profunda decepção, em profundo sentimento de impotência. Então, às vezes, nós somos tomados por esse fracasso, né? O que é que eu posso fazer diante da epidemia, com as notícias das pessoas que morrem à minha volta, das pessoas queridas, pessoas conhecidas que estão sendo ameaçadas, e a morte, de fato, ela está presente no meu dia a dia hoje. Então, como é que a gente faz para vencer esse momento de fracasso? A noite escura da alma nos coloca em situação assim, tá certo? Mas, em último lugar, essa noite escura da alma se caracteriza também como noite de desilusão. O texto usa um tempo verbal aqui muito interessante. Ele diz assim, os discípulos falando das expectativas dele a respeito de Jesus, diz, nós esperávamos que ele redimisse a Israel, redimisse a nós. Esperávamos significa não esperamos mais. A desilusão se alojou, chegou, tomou conta, tomou assento em nosso coração e a gente não consegue esperar mais nada. Isso aí caracteriza a noite escura da alma, tá certo? Então, como é que a gente passa da noite escura da alma para a aurora da alma? Para o alvorecer da esperança. Então a gente precisa aprender algumas lições, tá certo? Eu vou falar para vocês 4 lições que esse texto nos ensina. Primeiro, nunca podemos confundir a história que presenciamos com a história que Deus conta, com a história que Deus escreve. Repito, não confundamos a história que a gente vivencia, que a gente presencia, que a gente tem notícia, que a gente até faz acontecer, com a história que Deus faz acontecer, que Deus escreveu. Tá certo? No versículo de número 21, o texto, nós esperávamos que fosse ele quem... no versículo 18, diz assim, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus vai falar, que coisa? Tá certo? Para eles, a história contada era a história da morte. Para Deus, a história contada é a história da ressurreição. É a isso que a gente tem que se apegar. Não ficarmos presos à nossa história, ainda que a vivamos intensamente e responsavelmente, mas sabendo que a verdadeira história é contada por um Deus que planejou cada momento nosso. Não confundamos a história que presenciamos com a história que Deus conta. Segundo, não reduzamos os planos de Deus às nossas expectativas. Repito, não reduzamos os planos de Deus às nossas expectativas. Versículo 21, ele fala isso, né? Nós esperávamos que ele haveria de redimir Israel. Não esperamos mais. Eles confundiram as expectativas dele com o que Deus pode fazer, com os planos de Deus. Preste atenção, nunca façamos isso. Nunca façamos isso. Porque os planos de Deus, eles são planos de paz, são planos maravilhosos, planos que transcendem as nossas próprias expectativas. Diz o apóstolo Paulo, né, que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tá vendo aí? Que coisa maravilhosa. Então, é esse poder que transcende as nossas expectativas que Deus faz operar em mim e em você quando vivenciamos as noites escuras na nossa alma. Terceiro lugar, a gente precisa aprender a não limitar as manifestações do sagrado às convenções religiosas, culturais ou científicas. Repito, não limitemos as manifestações do sagrado, as manifestações do poder de Deus, às convenções culturais
religiosas ou científicas. Dito de uma forma mais simples, Deus, na verdade, não está limitado pelo que a religião fala. Deus não está limitado pelo que a cultura prescreve. Deus não está limitado pelas regras da ciência. Deus é muito maior do que tudo isso somado e muito mais que a gente possa imaginar. Tá certo? Olha só, os discípulos aqui dos versículos 22 a 24 vão falar da experiência das mulheres que foram ao sepulcro, constataram que o sepulcro estava vazio, tiveram a manifestação de um ser que disse: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Elas vão, contam aos discípulos, os discípulos então, duvidando da veracidade total daquelas palavras, vão até o sepulcro, chegando lá, constatam na verdade que não há ninguém ali. Aí diz o texto, mas eles não viram. E isso perturbou o coração deles. Ou seja, está tudo misturado aqui, tá certo? Era comum naquela época, a cultura daquela época, não aceitar testemunho das mulheres em nenhum pleito legal. Olha que coisa terrível, aquele mundo patriarcal horrível, tá certo? Não se levava em conta o testemunho das mulheres em nenhum pleito legal, tá certo? Isso vazou para a religiosidade. Era a própria religiosidade daquele povo também desconfiava do testemunho das mulheres. Por isso que os discípulos foram lá averiguar. E aí, além dessas barreiras culturais e religiosas, diz-nos o texto que quando eles chegaram lá, eles não viram o corpo, por isso não acreditam. Eles não viram o corpo, mas não viram o Jesus ressurreto, por isso eles não acreditaram plenamente naquele relato das mulheres. Ou seja, a ciência daquela época, que era uma ciência empírica, do ver e do experimentar, eles não tiveram essa comprovação. E aí duvidaram. Ou seja, Jesus tinha dito antes que ele ressuscitaria. Mas eles não puderam comprovar isso, nem pelos aspectos religiosos, nem culturais e nem tampouco científicos. E por isso duvidaram. Aí vem a palavra para nos mostrar que Deus transcende a todas essas coisas. Religião tem um lado legal, a cultura tem facetas maravilhosas, a ciência é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas ou a todas elas conjuntamente. Porque, na verdade, as manifestações do sagrado podem ser maiores do que todas essas coisas. E, por fim, na verdade, a gente vai aprender que Deus nos resgata das noites escuras da alma quando a gente aprende que toda vitória é precedida por lutas e por algumas derrotas. Certo? O versículo 26, ele vai nos falar um pouco disso, quando ele diz assim, ó, não devia o Cristo, aí já é Jesus falando para eles, né? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não devia o Cristo padecer, sofrer derrotas parciais, para que ele pudesse sagrar-se vitorioso, e vitorioso para mim e para você? E essa, na verdade, é a dinâmica da existência, a minha, a sua, como foi do Cristo. Antes de chegarmos às vitórias, nós vamos passar por muitas lutas, e nessa caminhada de lutas, nós enfrentaremos algumas perdas, alguns reveses, algumas derrotas. Mas não podemos nos esquecer que a vitória definitiva, as grandes vitórias da existência que Deus nos possibilita, elas não serão interrompidas pelas lutas e nem pelas derrotas parciais. Pelo contrário, ela se fortalecerá. E eu tenho certeza que em meio às suas lutas, às noites escuras da alma que estamos enfrentando, há uma vitória poderosa, retumbante, que Deus está preparando para mim e para você. Como é que a gente enfrenta as noites escuras da alma? Por mais dolorosas que elas sejam. Exatamente nos acercando dessas verdades que acabamos de ver. Não esqueça disso. Quero fazer uma oração por você nesse instante, pela minha vida, para que Deus nos ajude a atravessar essa noite escura da alma. Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, luzes que não vão encontrar nunca barreiras para romper com toda a escuridão
que porventura existe em nossa alma. Deus, faz essa luz brilhar no meu coração, no coração dessa pessoa que está aí me ouvindo. Faz isso, Deus. Chega agora aí no lar, onde essa pessoa estiver, e faz a tua luz trazer alento, brilhar no coração, na alma desta pessoa, para nos ensinar, para que essa luz nos inspire a acreditar que toda noite escura da alma esconde a manifestação poderosa da aurora, do alvorecer, do dia maravilhoso que o Senhor há de trazer para nós. Eu oro assim, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe. Chegamos ao final do nosso culto. Eu espero que tenha sido muito abençoador para a sua vida. Tá certo? Que Deus continue guardando a você, a sua família, cuidando de cada momento, de cada detalhe da sua vida. Tá bom? Quero convidar você para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, poder e a unção do Espírito Santo repouse sobre todos nós espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio